Oiê. Esperando minha convidada. Ah, legal, Thaís. Boa noite. Grata por ter vindo. Oi, Raíssa. Boa noite. Boa noite, Lívia. Tudo bem? Tudo. Vamos Tá me esperar um ouvindo bem? pouquinho para as pessoas. Sim, estou vendo Que e bom. ouvindo bem. Esperar uns minutinhos para as pessoas entrarem. Beleza. Bem, tá dormindo? Não, tá com o Gil lá no quarto, né? Toda Ah. trabalho em equipe aqui para eu poder estar aqui contigo agora, esse horário. Boa noite, mãe. Boa noite, Samara. Esperar mais um pouquinho. Esperar uns 5 minutinhos, né, Raíssa? Que aí é Tá o tempo bom, que as pessoas tranquilo. vão chegar. Tá certo. E aí, como é que tá sendo a quarentena com o Ben? É bem animado, né? Não tem tempo de quarentena assim parada, nem quarentena triste. Uma quarentena bem alegre, bem animada, bem movimentada. Bem Mas ele assim, tá, bem. ele tá de boa de ficar em casa ou ele tá sentindo falta Tá de de, boa. de sair? Tá de boa. Ah, que Ele bom. sente falta do colégio, né? Porque tem uns amiguinhos lá, mas tá de boa em casa. Agora, sempre exigir nossa atenção, né? Porque como não tem outra criança É, aqui em casa, aí nós é. temos que brincar com ele, dar atenção. E como a gente mora num condomínio e tem, assim, crianças não da idade dele, maiores, que já brincam com Uhum, ele e tudo, e agora a gente está começando a sair um pouco mais, está começando a interagir, né, um pouco mais com as crianças do condomínio. Aí sim. tá tendo onde extravasar um pouco mais, assim, tanta energia. É, pois é, mulher. Eu vejo o Francisco, que é bebezinho, né? Mas hoje, por Uhum. exemplo, ele estava tão assim, ele olhava para a janela, olhava lá fora. Meu Deus, que vontade de levar ele para dar uma volta, né? Porque ele fica sentindo vontade de interagir com a natureza, com outras pessoas, né? Com certeza. Mas, Conhecer o mundo, né? Esse mundão de. Meu tadinho, Deus. ainda não conhece. Mas vai chegar a hora, né? Melhor é Sim, estar com com eles com certeza. segurança. E com saúde, que é o mais importante. Isso. Vamos ver que horas são. Espera mais um minutinho, que aí fica certo no tempo que a gente estimou. Ok. Boa noite, Ivana. Boa noite, Emanuel. Oi, Onara. Gente, se por acaso em algum momento eu precisar dar amamentar aqui, vocês entendam que é campanha aí para o Agosto Dourado. Que Faz Francisco está na parte, né? fase. Ele está numa fase. Essa semana ele entrou numa fase de muita interação e ele, às vezes ele está demorando um pouco mais para dormir. Ele já está Uhum. dormindo, mas pode ser que ele acorde. Ok. Então vamos começar, Raíssa? 19:05. Vamos, vamos sim. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É, Hoje é a nossa segunda live da série Sementeiras e nós vamos trazer hoje um assunto bem interessante e de meu interesse, principalmente também, que é a respeito
da vida acadêmica e maternidade, né? Como é que a gente equilibra esses dois pratos da balança de uma forma que a gente atenda às necessidades do nosso filho, mas que também a gente corresponda com o desenrolar de uma produção acadêmica exigida, enfim, né, de toda essa carreira de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, e principalmente produção exacerbada de artigos, que a gente é exigido e essa é a regra do jogo, não tem muito para onde correr. Então, a minha convidada, muito especial, estou bem feliz de receber, Raíssa Carneiro, tem uma história bem interessante com isso. E eu quero pedir primeiro que você se apresente, Raíssa, e também, se quiser, já fale um pouquinho da sua história acadêmica e materna. Ok, então, primeiramente agradecer o convite, né? Nunca tinha recebido um convite para participar de uma live, então essa é a primeira. E estou bem feliz de estrear, né, em uma live com você, que é uma pessoa bem querida, que também admiro muito sua trajetória, tanto profissional, né, quanto pessoal. E agradeço assim, bastante esse convite, a oportunidade desse bate-papo, né? Que também vida acadêmica é a minha vida, né? Faz parte da minha vida. E juntando esses dois assuntos, né? Que para mim nasceram assim, praticamente juntos, vida acadêmica e maternidade, né? E a minha trajetória assim, na vida acadêmica, né? Eu fiz o mestrado. O mestrado eu não tinha filho ainda, então foram 2 anos, né, que passa assim, bem rápido, então deu muito para a gente, às vezes, muitas pessoas falam que o mestrado é o meio do caminho, né? Às vezes, quando conclui que a pessoa vai caindo a ficha, né, de tudo que vivenciou naquele período, 2 anos, assim, bem intenso. E em 2017 eu fiz a seleção do doutorado, já estava gestante, estava com 7 meses de gestação. Nesse período também eu estava como professora substituta da UFPB, então já estava assim vivenciando essa vida acadêmica novamente como professora e surgiu a oportunidade para fazer a seleção para o doutorado. E eu quis aproveitar, não quis deixar passar essa oportunidade, apesar de estar gestante, no finalzinho da gestação, eu resolvi aproveitar e graças a Deus deu tudo certo, né? E quando as aulas iniciaram, o BEM tinha apenas 1 mês e 15 dias. E você sabe como é esse período, participante, né? Aqui na live, minha gente. Ah, que bom, Dá oi pra participante tia especial. Raíssa. Dá oi pra tia Raíssa. Que lindo! Todo assanhado. Pode continuar, Então, Raíssa. né? Mas assim, tem tudo a ver com o que eu tô falando, né? Porque era 1 mês e 15 dias que o Benjamin estava quando as aulas do doutorado iniciaram. E assim, naquele período de amamentação bem intenso. E não foi assim fácil, mas com o apoio, né, do meu companheiro, conseguimos atravessar, né, esse período de início. Você quer que eu espere um pouco? Quer, só um pouquinho. Mas pode continuar falando, Raíssa. Tá certo. E então, com 1 mês e 15 dias, né, que o Benjamin estava nesse período, iniciaram minhas aulas, né, do doutorado e tivemos, né, que fazer todo um trabalho em equipe, eu e meu companheiro. O que eu fiz, né, como eu tinha feito o mestrado na mesma pós-graduação, né, no mesmo departamento que eu fiz o mestrado, então pude aproveitar muitas disciplinas, muitas cadeiras. E o que eu pude fazer foi matricular no mínimo de disciplinas possível naquele período, né? Porque como ele estava muito novinho e era amamentação exclusiva, né? E então o que eu pude fazer, me matriculei em apenas 2 disciplinas e com o apoio do meu companheiro, quando tinha aula, porque para quem não sabe, as aulas do doutorado não são todos os dias, né? Como na graduação, é apenas uma vez por semana. Então, quando tinha aula, eu só tinha 2 opções. Ou eu tirava o leite, né, que não foi fácil para mim esse processo. Tanto comprei vários equipamentos manual, bombinha elétrica, mas não conseguia tirar assim, a quantidade de leite para assim, estocar.
Então, muitas vezes, o meu companheiro tinha que ir com meu filho para a universidade, íamos os três. Eu assistia a aula, meu marido ficava com o Ben no carro, e quando precisava amamentar, era essa mesma realidade que você está vivendo, Lídia. Eu saía da aula, né? Falava com o professor antes, dizia a situação, né, que eu estava vivenciando, amamentava e voltava para acompanhar a aula, né? Então, assim, e quando eu conseguia tirar uma quantidade de leite, que não era muito fácil, ter pessoas que têm uma facilidade muito grande de tirar, e já comigo já não tinha essa facilidade toda. Então, quando eu conseguia, aí meu marido ficava em casa, esquentava, né, o leite no banho-maria e dava o leite para o bem, e às vezes não deixava uma quantidade suficiente, então ele tinha que administrar, porque o bebê, você sabe, quando ele quer mamar, que a fome chega, a mãe tem que estar por perto ali para atender, não tem outras opções, né? E assim nós fomos conseguindo vencer, e o bem foi crescendo, e depois de 6 meses, né, que deixamos a amamentação exclusiva, que já foi introduzindo, né, alguns tipos de alimento, já foi começando a facilitar, porque quando eu tinha aula já podia dar uma frutinha, um outro tipo de alimento, e assim, né, o mais difícil foi o começo, né, que você sabe que é bem intenso, acho que os 3 primeiros meses, até os 4, assim, meses, foi bem intenso aqui com o Ben. Mas, assim, com o auxílio do meu companheiro, né, e a família também, quando precisava, comparecia de alguma forma, e estamos aqui bem cedo, né? O Ben estava com 3 anos, e é com 3 anos de doutorado também que eu tô. Quando eu concluir, ele já vai estar caminhando para os 4, Já então, vai ser assim, doutor também. bem junta. Quando eu estava, antes de entrar no doutorado, quando eu estava dando aula, ele já estava na barriga, né? Então, assim, ele já estava nesse ritmo, né? Que foi semelhante com o seu, né, também, que É. acompanhou aí essas aulas numa sala VIP, né? No útero bem quentinho. Na verdade, quando eu engravidei, eu estava justamente pensando em fazer já o doutorado, mas diante do momento, assim, eu decidi, eu optei por viver a gravidez, Uhum, só a gravidez, né? Assim, só não porque dou aula e tal, a produção continua, enfim. Mas eu senti que ia ser uma carga muito, muito pesada para mim, né? Por isso que eu admiro muito você, como todas as outras pessoas também estão falando aí da admiração pela sua determinação, porque realmente é uma escolha muito. Eu não vou dizer assim que é difícil, porque eu acho que é um desafio, né? É uma coisa assim uhum. de superação interna. E realmente você é uma referência para mim. Desde quando eu fui tentar mestrado, eu já vi em você uma referência. Agradeço muito as coisas que os conselhos que você me deu. E uma coisa assim que eu quero destacar é que, mesmo nesse contexto, você optou por continuar amamentando até pelo menos os 6 meses, né? Isso, exatamente. Mesmo nesse contexto, É né? isso. Foi a nossa escolha, assim, porque a gente já tinha estudado, já lido bastante sobre os benefícios, né, para o bebê. E assim, só utilizaria uma outra opção se fosse uma necessidade, né? De caso do crescimento, do peso não está adequado, também não estaria assim, fechada para outras opções. Mas como não era o caso, então fomos usando assim, a nossa criatividade e nos esforçando para continuar, e graças a Deus deu tudo certo essa fase aí da amamentação. Ai, que bom. Que bom. E isso é muito interessante, assim, eu acho que nem estava assim no roteiro, mas eu acho interessante a gente destacar que amamentar é um ato maravilhoso, não resta dúvida. Uhum, É um momento de muita conexão entre o filho e a mãe, mas uhum, no início ele é muito desafiador. Eu pensei em desistir algumas vezes no início. uhum, Pensei em comprar chupeta, acho que até eu já comentei isso aqui, né? E, enfim, mas são muitos desafios. E a pessoa está dentro desse contexto ainda considerando que tem que tirar o leite, tem que deixar guardado, tem que outra pessoa entregar, e, enfim, é realmente uma prova de determinação, de resiliência e de amor, principalmente, né? Você tem uhum. uma história muito bonita para contar para o seu filho.
que isso faz muita diferença, né, no desenvolvimento da criança. E aí, assim, Raíssa, dentro disso, eu já faço assim, uma primeira pergunta para você pensar e falar. Se vale a pena seguir essa carreira num momento como esse, né, que são os primeiros momentos, os primeiros anos do filho, e a gente sabe que a demanda da academia ela é bastante cansativa, né? Aí eu Uhum. te pergunto, vale a pena? Olha, assim, eu acho que essa resposta é pessoal e subjetiva, né? Mas no meu ponto de vista, assim, pela minha experiência, vale a pena. Continua valendo, né? Porque eu ainda não concluí. Estou no último ano do doutorado e ainda estou nessa vivência, maternidade e academia, é algo assim presente 24 horas na minha vida, né? As duas coisas. E vale a pena bastante. No meu caso, eu optei por seguir a carreira acadêmica depois da graduação, né? Não foi uma opção assim pensada, como muitas pessoas que fazem a graduação, aí já tem iniciação científica. Como eu sempre trabalhei e estudei, então eu não tinha muita oportunidade de vivenciar opções dessas iniciações, né, científicas. Mas, assim, uma coisa que me levou a escolher e achar que vale a pena é o fato de gostar muito de estudar e de aprender, né? E de querer também dar uma contribuição de alguma forma para a minha área de estudo, para essa carreira que eu escolhi, né? Então, é isso que me motiva, né? Então, fazer algo que goste. Então, eu faço uma coisa que Uhum. gosto, que é estudar e tá sempre é a oportunidade de estar sempre aprendendo, né? Essa carreira acadêmica, porque não tem como você aprender tudo de uma área. Não tem como você dizer que já sabe, nunca de alguma coisa. Sempre assim, é um aprendizado contínuo, né? Então, para quem gosta de estudar, para quem gosta de aprender e quer colaborar de alguma forma com esse mundo, né? Na sua área de graduação, de estudo, vejo que vale a pena. E a maternidade, ela pode ser conciliada, assim, com essa área, né? Com a academia tendo assim uma rede de apoio, né? Tendo coragem, né? Também que é importante para poder, né? Não desistir diante dos obstáculos, né? Que estão sujeitos a surgir. Tendo essa rede de apoio, alguém com quem contar, vale a pena, sim, com certeza. É, é isso mesmo. Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, né? Quando tem brilho Uhum, no olho, a gente tem mais facilidade de enfrentar os desafios, né? Eu, uhum. particularmente, eu gosto muito também da vida acadêmica. Estou aqui examinando se eu vou fazer a seleção. Acho que eu vou fazer. É até sexta-feira. Estou aqui exatamente nesse momento, né? Pesando aqui os pesos. Tem uma pergunta, um comentário aqui que já introduz também um assunto que eu queria falar com você, Uhum. que é a respeito de organização do tempo, né, para escrever, para ficar com seu filho, né, para equilibrar bem essa balança. Como é Uhum. que você faz? Pois é. É um desafio diário, né? Um desafio constante, mas possível também. A seguir a carreira acadêmica e essa área de pesquisa tem um diferencial. Para quem é mãe, um diferencial positivo, né? Que às vezes a gente ressalta assim, muitas as dificuldades, o que tem né, que melhorar, mas também tem pontos muito positivos. Um deles é que, através de você organizando o seu horário, organizando, tendo uma disciplina, uma rotina né, de trabalho, e você podendo trabalhar em casa, né? Porque para quem não sabe, tanto no mestrado quanto no doutorado, tem um período que você precisa pagar as disciplinas, e concluindo aquelas disciplinas, você faz o seu horário, que é construir na pesquisa, e vai à universidade pontualmente para alguma reunião, grupo de pesquisa. Então, isso traz uma flexibilidade para quem é mãe também, porque pode dar uma atenção, assim, quase integral, né? De estar presente no mesmo ambiente integral, mas de atenção quase integral também para o filho. A minha rotina aqui tem o apoio do meu companheiro, né? Porque quando eu decidi fazer o doutorado, foi uma decisão em família. Então, ele abriu mão de alguns empregos que ele tinha
de dar aula, né, em universidade, passou a trabalhar com empregos que ele podia fazer também em casa, home office, para poder me dar esse suporte, né? Então, com o apoio dele, eu consigo estudar. O horário que eu melhor rendo, assim, é pela manhã. Então, o horário da manhã é o horário que eu dedico, assim, para estudar. Quando eu tenho alguma demanda, assim, a mais, que eu estendo um pouco à tarde, ou se preciso à noite. Mas aí eu organizo todo o meu cronograma para pela manhã ser o meu horário de estudo e com flexibilidade, né, também. Porque, assim, o meu companheiro dá toda a atenção para o nosso filho, para eu poder me concentrar, porque esse é um ponto muito importante, né, para quem estuda ou trabalha em casa, né, ter aquele espaço, aquele tempo para poder se concentrar mesmo naquilo que está fazendo, mas também com flexibilidade. Às vezes eu estou estudando, meu marido está com o meu filho, mas eu preciso estudar e botar uma comida no fogo, estudar, daqui a pouco dar uma desligada ali no fogão, né? Daqui a pouco, se o Ben tiver com uma carência que só quer eu ali, também tem uma flexibilidade, que a prioridade naquele momento vai ser ele, então para um pouquinho, brinco com ele. E é até bom, assim, eu tive a experiência de fazer o mestrado sem filho e o doutorado com filho. Eu vejo que o filho também é um ponto positivo nessa questão do equilíbrio emocional também, porque quando você tá ali estudando, pesquisando, escrevendo, e você para tudo aquilo ali, vai brincar de carrinho, vai conversar, vai pintar, vai assistir um desenho, você se desliga completamente ali daquela tensão, às vezes, né, que tá, e volta, às vezes, até mais leve, né, com outras Mais ideias e inspirada, né? com... Exatamente, às vezes com mais inspiração para poder desenvolver ali o trabalho. Então, é assim, né? É isso. É uma rotina que a gente programa, né? Tem que ter disciplina, mas também tem que ter a flexibilidade também, de ver o que é prioridade ali no momento também. Acho que os filhos já vêm trazendo esse drive aí pra gente, né? De flexibilidade. Nunca é do jeito que a gente planeja. E isso é que é legal, né? Porque a gente vai descobrindo as outras coisas, nossos outros potenciais, que a gente teve falando na live anterior até. Mas é interessante isso que você falou, né? De organizar a rotina, a sua rotina, baseada no seu biorritmo, né? De escrita, de capacidade de raciocínio, né? Naquele momento mais Uhum. adequado para estudar, com a rotina do filho, né? Que eu acho isso tão importante também, desde o do nascimento de Francisco, que a gente tenta colocar uma rotina, justamente porque eu sei que daqui a pouco eu vou voltar a trabalhar, na verdade Uhum. já estou trabalhando, né? Uhum. Mas a gente tem que adaptar para que ele tenha uma qualidade de vida e a gente também tenha uma qualidade de vida, porque é, a gente também tem que fazer as coisas que a gente gosta de fazer, né? Uhum. É lógico que o filho traz um querer incondicional de auxiliar, de viver em função dele, mas é muito importante que a gente também faça as coisas que nos fazem bem, que nos fazem crescer, porque ele vai olhar para a gente e vai admirar, né? Isso eu vejo muito no bem, que é uma criança super inteligente, super interativa, amorosa. E eu vejo que muito do que ele está desenvolvendo agora nessa primeira infância é por ver ver o pai dele, que também estuda e trabalha e tem essa dedicação, né? De uma forma tão harmoniosa. E aí eu Uhum. também quero dar esse destaque, né, que eu estava pensando em falar mais para o final, mas eu acho importante falar, até porque domingo é o Dia dos Pais, né, e ver, assim, como é importante quando o pai participa, porque tem muita gente que diz assim, Leandro, ajuda. Eu falo assim, ele não ajuda, ele participa, ele é pai, né, ele tem que estar ali. E eu vejo muito isso também com o Mino Gil, né, que ele, como você falou, foi uma decisão conjunta, e principalmente nos primeiros meses que você estava ali com o bem pequenininho e mesmo assim fazendo doutorado e ele tinha que ficar em casa, né? Ele tinha que suprir aquelas necessidades imediatas que normalmente é a mãe que faz. Então, assim, um aplauso mesmo para ele e para todos os pais que assumem esse papel de uma forma tão amorosa e entende que é papel dos dois, que a gente tem uma configuração familiar onde os dois trabalham, os dois estudam, os dois produzem.
né? Então, os dois também têm que fazer essas funções de casa, né? De cuidar da casa, de cozinhar, de cuidar do filho. Isso não tem, assim, uma determinação se é mulher ou é homem, é quem está podendo naquele momento. E isso Uhum. é muito importante de pontuar. Se você quiser falar alguma coisa a respeito desse assunto, também é muito bem-vindo. Não, é bem isso mesmo, né? E foi nessa ótica, né, nessa lógica que a gente procura trabalhar. Lógico que nem tudo é mil flores, né? Mil maravilhas, principalmente quando eu estou de TPM, por exemplo, né? Que além disso tudo, ele tem que lidar com a carga emocional também, né? E também equilibrar também no meio dessa disciplina, dessa rotina do cuidado com o filho, dos estudos da casa, também não esquecer também o companheiro, né? Que muitas vezes Isso. está ali dando suporte, apoiando, mas muitas vezes está precisando também de uma atenção, de fazer uma programação só mais o casal. Então, é bem isso mesmo, assim, o meu trabalho, né, que eu vejo que eu tenho também muito que melhorar, é melhorar esse olhar, ampliar também esse olhar, sempre incluindo também, né, na minha atenção e não vê-la também apenas como o meu apoio, o meu suporte, né, porque às vezes na rotina, naquele piloto automático, às vezes está sujeito a acontecer. E sempre valorizar Uhum. todos esses pontos também que o que faz também eu conseguir, né, dar conta e fazer as coisas é o suporte e o apoio, com certeza. Fundamental. Inclusive, você falou que ele abriu mão de algumas atividades profissionais Exatamente. para te possibilitar realizar esse seu sonho. Eu acho isso muito interessante, muito bonito mesmo de ver. E Uhum. uma inspiração aí para os pais, se tiver algum pai aí assistindo. E aí tem essa questão que você falou, né, da flexibilidade dentro da produção, porque realmente é isso, você tem que escrever um artigo, né? Eu não sei como é que é no seu programa, mas no meu programa, quase todas as disciplinas, elas resultam num artigo. E aí tem aquele momento da página em branco, meu Deus, aquela página em branco vai me comer. O que eu vou fazer? Por onde é que eu começo, né? E às vezes passa horas e horas e horas para você começar a digitar a primeira frase, o primeiro parágrafo, depois de ter deletado várias vezes, né? E aí com o filho, parece que a coisa flui, eu não sei se é assim com você, mas as minhas experiências agora no período de puerpério, eu consegui submeter alguns artigos, consegui aprovar dois e tem um outro que já está em fase de avaliação. Mas o que eu percebi foi isso, que não sei se por conta do tempo limitado ali, a mente da gente trabalha muito bem sob pressão, por mais que a gente não goste. Mas a coisa fluiu com mais naturalidade do que antes. Também não sei se é amadurecimento acadêmico ou se é uma junção de tudo, mas eu queria saber se contigo também funciona assim. Também funcionou assim também. Eu acho que é uma junção de tudo. Eu percebo muito dessa questão do amadurecimento acadêmico também, sabe? E eu vejo que também tem essa força da maternidade, né? Porque aflora em nós algumas, pelo menos eu percebi isso em mim, né? O lado intuitivo, que pode ser colocado em prática também na vida acadêmica, né? Porque ciência se faz com intuição também, né? Imaginação, já dizia Albert Einstein, né? E então, assim, eu percebi essa questão da produção acadêmica até fluiu melhor do que quando eu estava no mestrado sem filho, né, por exemplo. Então, assim, ainda está aquém, né, está abaixo do que eu gostaria que fosse, né, de publicação acadêmica, mas venho conseguindo aí publicar alguns capítulos de livros, artigos, né, inclusive participei de um congresso ano passado, que foi uma semana em Florianópolis, e eu consegui ir. O ano anterior, como o Ben ainda amamentava, eu não fui, né? Mas aí, ano passado, que ele já não precisava mais, né, da amamentação, e tem o suporte aí do pai, que é outra característica positiva também para estimular os pais, homens, né, que quando tem esse acompanhamento desde pequenininho, a criança, numa necessidade, fica assim com o pai numa boa. E eu fui lá para Florianópolis, fiquei uma semana lá e tranquila, sabendo que estava assim, bem cuidado. Mas percebi isso aí, Que dessa lindo. questão da produção acadêmica melhorou, na verdade, melhorou também. Que lindo isso. Nossa, muito especial. E aí, agora eu te pergunto, vamos ver como é que é o lado de lá, né? Assim, como é que Uhum. foi para você, qual é a sua percepção do acolhimento da academia
para uma pesquisadora mãe? Você acha que tem abertura? Como é que é? Sem expor ninguém, claro que a gente sabe que é um campo minado. Mas você sentiu abraçada? Você acha que fica aquele olhar assim, ah, ela é mãe, é meio que café com leite? Como é que fica? Pois é, é um ponto assim bem interessante, né? Eu antes do doutorado mesmo, eu estava grávida como professora, né? Então, eu percebi um grande acolhimento, principalmente por parte dos alunos, assim, o carinho que eu recebi e o apoio, assim, nossa, foi muito legal, muito especial para mim. Não teve, assim, nenhum peso de estar gestante dentro de sala de aula de segunda a sexta, foi muito legal a experiência. E já enquanto, né, estudante, né, de doutorado, com um bebê recém-nascido, até na seleção, né? Porque eu fiz a seleção com 7 meses e para quem não sabe, tem uma das fases da seleção que você defende a sua pesquisa para uma banca, né, de professores. E eu já fui meio que preparada uma pergunta que eles iam fazer e fizeram, que era: como é que você vai dar conta da maternidade e das exigências da academia, né? E aí eu falei, assim, dessa rede de apoio, que eu sabia que eu podia contar e que tinha certeza que não iria, assim, ser um empecilho. E também, essa palavra que eu empenhei nessa seleção também é o que me dá força até hoje de procurar cumprir, né, com aquilo que eu falei, que eles deram um voto de confiança também, né. Então, assim, existe realmente esse olhar, né, será que vai dar conta, né, será que não podia ter esperado um pouco mais? Tem as pessoas que levam numa boa e geralmente nos vê com naturalidade, mas a gente sente, às vezes, de forma velada um pouco, né? Alguns comentários do tipo, não vai inventar de engravidar, né? Esses 4 anos do doutorado de novo. Então, assim, às vezes não é por mal, nem por querer. Às vezes é com excesso de zelo até, para a pessoa não se sobrecarregar, digamos assim. Mas são coisas que para a mãe, né, assim, não sente, é um meio que a pessoa não é estimulado a exercer a maternidade. Na verdade, pelo menos eu sinto isso, né? Por exemplo, a produção acadêmica não é diferenciada por uma mãe, mulher e um homem, que, né, não tem filho ou que é pai. Não tem assim uma diferença. Para um concurso, por exemplo, para professor, não tem um ponto a mais para quem é mãe, mas tem ponto a menos se você não teve uma publicação X, né, por exemplo. Então, sente, né, que não é um ambiente propício assim para estimular. Então, o estímulo tem que vir da pessoa mesmo. E tem que ser algo de dentro para fora e seguir em frente e às vezes se vestir um pouco assim com escudo blindado e aqueles comentários às vezes que são um pouco alfinetados assim, deixar passar que é o momento da vivência da pessoa, às vezes até uma frustração de muitas pessoas que seguem na academia e escolhem que a vida seja apenas assim a academia, às vezes acaba alguns vazios, né, existenciais assim. Eu sinto isso também. Exatamente. É interessante isso que você falou, porque nós mulheres, a janela que nós temos na nossa faixa etária para engravidar é justamente o período que nos cabe, né? Ou é aconselhado, o mercado exige que a gente faça Uhum. graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. E isso que você falou, né? Que às vezes as pessoas têm essas escolhas, né? E é a única escolha e não consegue ter a sensibilidade de ver a maternidade como um fator a mais, né? Como algo que está acrescentando, porque a maturidade que uma pessoa passa a ter a partir do momento que ela tem um filho sob sua responsabilidade é outra. E isso não é só no campo emocional ou familiar, é na visão de mundo. Ela passa a ser uma outra pessoa. O nível de consciência, de cidadania, de profundidade dessa pessoa é bem maior do que antes. Eu estou sentindo isso e eu vejo isso em outras mulheres que se tornaram mães ou outros homens que se tornaram pais, né? E aí essa questão que você falou da academia, né, dar essas alfinetadas, é isso que é o assim, se a gente conseguir pelo menos evitar isso, porque eu sei que não é por mal, mas a gente também fica tão mais sensível, né? E a gente já fica assim, caramba, mas peraí, eu tenho que ouvir ainda isso?
será que precisa, né? Eu já tenho que lidar com tantas coisas, equilibrar tantas coisas, ainda tenho que ouvir isso, realmente é uma coisa que pode ser evitado, né? Para então, se tem algum acadêmico aí que ainda não está vivendo a maternidade, determinados comentários podem ser evitados e você pode até somar mais se você apoiar ao invés de criticar ou até de fazer esse tipo de comentário. Ah, cuida para não ter outro filho. Como assim cuida para não ter outro filho? Uhum. Né? Cuida para ter outro filho. Você está estudando justamente para você ter uma vida melhor e para oferecer uma vida melhor para o seu filho e para os que virão ainda, né? Se for do seu interesse. Então, a gente ter esse cuidado com a sensibilidade que existe também. Não é que a gente não consiga ouvir as coisas, mas é que tem coisas que não precisam ser faladas assim, né? Até porque, como você falou, não tem um ponto a mais para quem é mãe. E acho que até deveria, né? Não puxando a sardinha para o meu lado, mas porque realmente é... Oi, oi. Deixa eu ver aqui. Deu uma travada. Deixa eu ver se Raíssa já está aqui. Opa, aqui. Voltamos, Voltou. viu? Voltou. Então, eu não sei até onde ouviram, mas é nesse sentido de que a mulher, quando ela se torna mãe, ela tem muito mais capacidade para exercer a pesquisa, né? E que, mas ao mesmo tempo, ela está com a sensibilidade muito mais aguçada. Não é qualquer comentário que chega que desce suave. Então, é assim, num apelo, né, para as pessoas cuidarem mais das mães na academia, com mais carinho, com mais Uhum. atenção, porque saiba que ali tem uma força muito grande para ela estar naquele lugar, e se ela tá com muito propósito, ela não está ali para brincar, com Uhum. certeza. Isso mesmo. Então, aproveitando, pedir para tu falar um pouquinho dos principais desafios que você enfrenta ou enfrentou, ou está enfrentando. Os principais desafios, né, que eu vejo assim, é conciliar mesmo todas essas demandas, né, essas multitarefas de ser mãe, mulher, companheira, filha, né, com a vida acadêmica, né. Então, eu acho que o maior desafio, pelo menos para mim, é esse, é conciliar todas, o autocuidado também, questão até de saúde mesmo, né, de dar prioridade também para isso. Então é mais conciliar isso tudo mesmo, né? Então, muitas vezes eu vejo que não dá para ser bom em tudo. Então é uma coisa que eu, pelo menos, tenho que ter em mente, né? Que eu não vou conseguir fazer tudo perfeito das tarefas que eu tenho que fazer, mas que eu vou fazer o melhor que eu posso. E o resultado das minhas obrigações, das minhas tarefas, o resultado foi o melhor que eu pude fazer naquele momento, né? Então é um trabalho também de diminuir o excesso de cobrança, né, de autocobrança, e é esse, assim, o desafio maior, pelo menos que eu vejo, né, que, por exemplo, num dia que eu tenho que entregar um artigo, ou que uma revista pede uma correção urgente para poder publicar, então a casa não vai ficar arrumada nesse dia, a minha prioridade vai ser o que é essencial, vai ser fazer vista grossa, as bagunças ali que tá, e pensar, não, quando eu concluir essa tarefa, eu venho para essa, por exemplo, essa outra. Então, é mais o desafio maior para mim é esse mesmo, é conciliar tudo isso. Mas eu gosto muito da carreira acadêmica, pretendo continuar, né? Uma vez uma pessoa me perguntou, Raiz, já faz tanto tempo que tu estuda, quando é que vai parar? Eu digo, espero que nunca, né? Eu espero que sempre quando tenha ter essa oportunidade aí de estar sempre estudando e aprendendo, que é realmente algo que me faz feliz, assim, que me completa. Sim. Além do doutorado, tu também está fazendo uma graduação, né?
Assim, o meu lado, assim, geminiana nessa quarentena ficou, assim, bem latente, né? De querer fazer mil e uma coisas, assim, ao mesmo tempo. Aí, ainda bem que eu tenho o Gil também que me auxilia a dizer, calma, né? Vai com calma. Mas ainda nesse meio aí, nessa quarentena, eu quis fazer uma graduação à distância, que é da área de tecnologia, né? Que é uma área que eu me identifico muito, que é uma graduação de análise e desenvolvimento de sistemas, que é poder Meu também Deus. sair da teoria e ir para essa parte prática também, desenvolvimento de software, análise de software, que é uma área que eu já, assim, digamos, já paquerava com essa área já há muito tempo e estava só esperando uma oportunidade e surgiu a oportunidade de fazer a distância e estamos aí, mais uma demanda aí para poder administrar. Mais um E com pratinho, né, para fé que vai dar segurar tudo aqui. certo. Pois é. Ai, ai, esses geminianos são ótimos. Legal. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Que eu vi aqui alguém comentando. Algumas pessoas. Ah, sim, tem a Natália tá falando aqui a respeito da culpa materna, né? Que isso é uma coisa que eu acho que deve, em algum momento, deve passar, né? Aquele frio na espinha, assim, meu Deus, será que eu poderia estar fazendo algo melhor do que eu estou fazendo, né? Tipo assim, ficar mais tempo com o filho, em detrimento de estar aqui na frente do computador, porque às vezes precisa passar um tempo maior. Eu, particularmente, assim, durante esse período que eu tenho aproveitado, né, para tirar alguns projetos da gaveta e colocar para frente também. Alguns momentos passou na minha cabeça, caramba, peraí, será que eu tô aproveitando melhor, da melhor forma esse tempo que eu tenho? Porque a gente sabe que os desenvolvimentos da criança, eles são extremamente rápidos, e outro dia é um bebezinho e agora já está chamando mamãe. E Uhum. aí a gente sabe que é um tempo muito, muito curto, né, para curtir. E às vezes fica, né, aquela dúvida, será que eu estou aproveitando mesmo como eu deveria ou não? Mas eu acho que você também já até falou, né, que o importante é fazer o que a gente gosta, né? Mas eu queria que você comentasse a respeito dessa questão da É, culpa materna. realmente é uma verdade, né? Um sentimento, acho até a Vanessa que está aqui acompanhando, não contém detalhes, eu até sugiro para quem quiser ler a matéria que ela escreveu no blog, muito interessante a postagem, que fala a respeito disso, né? Da culpa materna, que é uma realidade, eu acho que toda mãe. E comigo, assim, até os 2 anos, a prioridade realmente foi, dentro dessa rotina, desses trabalhos, a prioridade era cuidar do bem, né? Tinha essas atividades acadêmicas e tudo, mas eu não, assim, buscava outros estudos, outras atividades, focava naquilo mesmo que a academia exigia, né? E a maior parte do tempo era o bem. Agora que ele já está com 3 anos e já está numa fase já ficando um pouco mais independente e se interessando por outras coisas, brincar, às vezes até sozinho, e sabe, outras atividades assim que ele se interessa, eu tenho sentido uma liberdade assim maior de poder me dedicar mais aos estudos, né? E é o que eu gosto de fazer. Então eu vejo que é conciliar também essa natureza também, né? Esse ritmo da natureza. Nesse momento agora, eu vejo que eu estou aproveitando esse movimento da natureza, poder dar mais atenção ao que eu gosto de fazer, ao que eu gosto de estudar, né? Então tem momentos que eu estou ali estudando e ele chega para alguma atividade. Se eu ver que é importante, eu paro tudo ali, fico lá dando atenção a ele. Se não, se eu vejo que é uma coisa só de momentânea, é uma frase famosa assim que eu digo: ó, vá mostrar lá para o seu pai, vá ver ali com o seu pai, vá ver ali com a sua avó, né? E ali, se insistir, se voltar para mim, aí eu paro e dou atenção. E às vezes ali já engata ele em outra atividade e me deixa ali mais à vontade para eu concluir. E também eu preservo muito o momento que eu tô com ele, né? Então, quando eu tô com ele, então procuro ali esquecer mais aquelas outras atividades, aquelas outras ideias e vivenciar ali aquele tempo presente com ele. Então,
Nesse momento agora eu não estou sentindo tanto essa exigência de estar com essa dedicação tão assim, 24 horas ou mais assim, fixa assim nele, né? Mas eu vejo que é um movimento da natureza mesmo, de esse é o momento, aí eu estou aproveitando. Por isso que eu me matriculei numa graduação EAD, vou aproveitar. Não perde tempo, né? A Vanessa está perguntando aqui se a vida acadêmica fez você abdicar de algo que você gostaria de fazer também. Não, não, assim, em mente, não pensa assim, não vem nada em mente, assim, de imediato, né? Tem a questão financeira, né, que posso responder por esse lado, porque eu sou bolsista, né, do doutorado, então o valor, assim, da bolsa, ele está defasado já há alguns anos, e Há talvez se muitos eu anos. tivesse numa outra carreira, né, que não fosse a acadêmica, talvez pudesse estar sendo melhor remunerada, mas não teria essas outras satisfações que eu tenho. Então, assim, quando eu boto numa balança, até essa questão financeira, ela, assim, o que está valendo mais é esse momento com minha família, essa é a oportunidade de aprendizado. Mas se eu fosse falar alguma coisa assim, pontual, seria só mais o valor da bolsa para se manter, que às vezes limita, né? Alguns aspectos. Ela mandou a mesma pergunta para mim. No momento eu estou vivendo a vida acadêmica como professora, né? Eu sou mestre, mas estou ainda nessa função de fazer ou não fazer o doutorado, essa questão. Mas eu tenho uma demanda de produção, porque a gente sabe que é aquela coisa, ou publica ou pereça, então você tem que se manter dentro de um nível de produção de pesquisa. Tem as demandas de aula, tem as demandas de orientação, né? E assim, quando a gente opta por essa carreira, não é algo que a gente faz, pelo menos para mim, né? Não é algo que eu faço com peso, pelo contrário, a remuneração ela não é adequada, digamos assim, não é à altura do tanto que despende de tempo e de esforço. Infelizmente, a profissão professor no Brasil não é das mais valorizadas. Mas as nossas recompensas, elas são outras, né? Porque a gente acaba fazendo parte da vida de muitas pessoas. Essa semana teve colação de grau na universidade que eu trabalho, e eu vi lá, né, muita gente realizando o sonho e aquela felicidade, e a gente saber que a gente plantou alguma semente no coração das pessoas, isso é o que é recompensa. E quando a gente tem um filho, na verdade é como se fosse. A gente continua sendo professora, né? A minha mãe foi minha primeira professora, tem até uma música que fala que a gente continua sendo professora, mas ali é uma dedicação maior, óbvio, porque em todas as esferas. Mas não, eu não vejo assim como abdicar de uma coisa pela outra. O que às vezes pode acontecer é isso, né? De você querer passar um tempo a mais com seu filho, é, e não poder porque você tem uma demanda específica. Mas quando a gente começa a ajustar isso dentro da rotina, fica mais saudável, inclusive para o bebê, para o filho, né, para a criança. Fica mais saudável porque ele sabe, ele começa a aprender que ele é importante, mas as outras pessoas também são importantes, né? As outras pessoas da casa também são importantes. Que antes dele chegar já tinha outras pessoas e que aquelas pessoas elas fazem algo que estão contribuindo para que ele tenha uma vida boa, né? E esses espaços, esses momentos digamos assim, entre aspas, privacidade, eles nos fortalecem também até para a gente entender como é que está sendo a nossa função mãe, né? Será que eu estou me sentindo bem enquanto mãe? Será que eu estou me sentindo bem enquanto mulher, enquanto esposa? Então, esse debate, ele realmente ele é válido e é importante que a gente tenha esses momentos nossos para exercer o que a gente gosta de exercer e seguir também os nossos sonhos. Eu não vejo como muito saudável quando a gente abdica dos nossos sonhos por outra pessoa, mesmo que seja por um filho. Eu acho que a gente pode até deixar um pouquinho mais para frente, mas realizar o nosso sonho é uma coisa que, que faz parte
do desenvolvimento do ser humano, do meu ponto de vista, e, e faz parte da saúde mental, né? A gente poder ter esse senso de que a gente consegue realizar. E se a gente não realiza por ter um filho, é sujeito a gente colocar culpas em cima dessa pessoa, desse ser. Ah, não, eu queria ter feito isso, mas não fiz por sua causa. E aí aquela criança já vai crescendo com aquele peso, né? Ai, meu Deus, eu impedi que meus pais fizessem isso. Então a gente tem um cuidado que tem que ter. Pelo menos assim que eu entendo. Quiser comentar alguma coisa, Raíssa, tem aqui, acho que é mais uma Eu pergunta. concordo plenamente com o que você falou. É bem assim mesmo. A Natália está falando aqui, em termos econômicos, o Estado precisa de aumento demográfico, precisa de jovens, pessoas produtoras, ao mesmo tempo que o Estado não proporciona condições para as mães poderem dedicar o tempo. Exatamente. Eu estava lendo um livro recentemente falando da Dinamarca, por que que os dinamarqueses são felizes. E é muito diferente, né? O tratamento que eles têm com as mães, né? Só licença maternidade são 2 anos, né? Daí você já tira muita referência. E aí a gente tem tantas campanhas, né, de amamentação, de vacinação, disso e daquilo. E às vezes a gente fica pensando assim, nossa, tem que vacinar até 6 meses. Vacinar não, amamentar até 6 meses, pelo menos. Mas a licença maternidade é só de 4. Então, como é que funciona isso, né? Então, esses 2 meses vai fazer o quê? Então, são questões realmente interessantes, Natália. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, legal. A Vanessa falou que ela também escreveu a respeito dos sonhos, né? A Vanessa também é convidada dessa série. Ela já aceitou o convite para uma live. Está prevista para o dia 19, então já fica aí o convite para vocês também. Bom, acho que é isso. Deixa eu ver aqui como é que está nosso horário. Ih, já está bem pertinho mesmo. Bom, então eu queria agradecer mais uma vez a Raíssa por toda essa partilha. E não só por essa partilha aqui momentânea, mas pela inspiração que você é para mim e para muitas outras mulheres, para muitas outras pessoas, não só mulheres, porque não é qualquer um, né, que encara uma vida acadêmica com tanta delicadeza como você. Eu lembro quando eu ainda estava para fazer a seleção do mestrado, que a gente teve uma conversa, e eu estava ouvindo de vários lugares assim que, porque você vai ver, é muito difícil, é muito isso, é muito aquilo. E você falou, não, foi o melhor momento da minha vida, eu adorei. Aí eu falei, caramba, então pode ser diferente. Né? Então, esse olhar doce, delicado, que eu acho que faz muita diferença quando a gente entra nos espaços, né? Quando a gente se propõe alguma coisa. Então, você é uma inspiração para mim e tenho certeza que vem colher cada vez mais frutos bons desse seu plantio maravilhoso. E agradecer também a todas as pessoas que vieram aqui para essa live. Teve bastante comentário, perguntas. Muito grata. Eu acho que está sendo válido, né, para vocês a continuação da série. Eu comecei com essa empreitada e estou achando muito legal, porque é uma forma de eu estar dialogando sobre assuntos da maternidade, mesmo à distância. Então, muitíssimo grata pela participação. E na semana que vem a gente vai ter mais uma live também. Eu estou confirmando ainda com a convidada especial, mas eu vou dar algumas informações pelo Instagram, fiquem ligados. Então é isso, gente. Raíssa, suas palavras finais dessa live. Agradecer, né, a oportunidade, né, de poder partilhar um pouco dessa minha vivência diária com vocês e agradecer a todos, né, que as amigas aqui que se fizeram presente. E é isso, agradecer ao meu companheiro, né, que deu suporte técnico e assistência, né, para eu poder estar aqui conversando com você. E tudo de bom aí para todos. E quem tem vontade de seguir a carreira acadêmica, mesmo sendo mãe, sigam, porque a gente tem muito que colaborar nesse nosso olhar e nessa nossa força, né, para esse mundo aí. E tanto precisa de boas ideias, de criatividade e de amor. Então, sigam em frente aí, quem sentiu o chamado. É.
A gente já tem tanto potencial, né? Vamos colocar isso para frente. Vamos guardar na Pois bolsinha. é. Então tá, É, gente. Gratíssima, grata, Raíssa, mais uma vez. Grata, Gil, por estar aí dando esse suporte para a gente ter esse momento. Um beijo grande. Beijo. tá.